Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resiste.
meus irmãos. Aqui nós vamos trazer uma aula que eu acho que deve ser destinada para a escola dominical. Os irmãos a use com o bem entender, para que nós possamos compreender um fato diário na vida de um pastor da igreja. Trata-se da bênção apostólica. Ela está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Esta é uma parte bíblica. Qualquer pessoa pode lê-la em particular, porque é a Bíblia, ou mesmo numa mensagem da igreja. Alguém que faz uma liturgia pode colocar tranquilamente esse versículo na liturgia e lê-lo. Mas quando nós recebemos a bênção da ordenação para o ministério, que de certo modo é considerado como um sacerdócio, então é concedido-lhe pela igreja o poder de impetrar a bênção. É aquela que o pastor tem que fazer com os braços estendidos, que ele está implantando, impingindo esta bênção no coração dos participantes daquela reunião. Um outro membro da igreja não deve estender as mãos e vamos receber a bênção. Isso, de acordo com a lei evangélica, é um direito concedido ao líder religioso, para os pastores de qualquer denominação evangélica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Se bem notados, aqui estão as três pessoas do Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em todas as suas cartas, Paulo termina com uma bênção. Só na segunda carta de Coríntios, ele termina com a bênção mais completa. Bênção da Trindade. Depois de dar várias lições, para mostrar várias lutas que enfrentam, várias dificuldades e sofrimentos. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre os grandes sofrimentos de Paulo, não só, mas principalmente nessa segunda de Coríntios, capítulo 11, versos 23 em frente. Perseguido de todos os lados. Espancamento, apedrejamento e tantas outras coisas que os irmãos verão lá. Mas no fim, ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós. Que coisa maravilhosa, certo? Ele considera os coríntios, que faziam parte de uma igreja pouco responsável. Igreja cheia de problemas, das mais variadas formas. Agora eu desejo uma coisa, a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça não tem explicação que possa preencher o seu significado. De um modo geral, fala-se que a graça é um favor imerecido. Verdade, isso mesmo. Mas isso é muito pobre para explicar a grandeza do que significa a graça de Deus. Estar nos céus, um lugar de uma grandeza de beleza tal, e de fulgor e de brilho tamanho, que não tem palavras para explicar a magnitude dos céus. E Cristo, pela sua graça, deixou tudo isso e veio nascer aqui neste mundo corrompido, na maior pobreza possível, numa estribaria que era um curral de ovelhas, e foi colocado como seu bercinho o coxo, onde os animais comiam. O Filho de Deus, e Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele diz o seguinte, tende em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por orgulho, a palavra lá é usurpação, o ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, tomou forma de homem, e como homem, foi humilde até a morte, e morte de cruz, a mais horrível que o homem conheceu na sua época. Agora, Paulo, no fim da carta, ele fala o seguinte: que a graça de Jesus possa envolver todos vocês. Agora, o pastor de braços estendidos fala para a comunidade que o assiste: e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Meditemos, meus prezados irmãos, que esta é uma lição maravilhosa, a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo tem uma fonte: o amor de Deus Pai. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Jesus é proveniente da ordem de Deus. Foi o primeiro grande presente que ele nos proporcionou. Ele nos deu o seu próprio Filho para vir aqui morrer por nós. Quando Deus criou o homem, ele criou com a natureza de santidade. O homem, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eram santos. Moravam num jardim perfeito e ouvia com frequência a palavra de Deus quando passava na viração da tarde. Mas um dia eles preferiram ouvir e atender a voz do inimigo. Satanás, em forma de uma serpente, aproximou-se de Eva e lhe disse: é verdade que Deus proibiu que vocês comessem desta árvore? Ela disse: nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Bem, Satanás perguntou se ele proibiu de comer de todas as árvores. Não era verdade. E ela disse: não é bem isso. Ele nos proibiu de comer desta árvore. Podemos comer de todas as demais. Nessa nem tocar. Isso também não era verdade. Aí Satanás disse: Deus conhece tudo. E ele sabe que no dia que vocês comerem desta árvore, vão ser iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. Lá no capítulo 3 de Gênesis, diz que Eva olhou para a árvore, viu que ela era agradável à vista, boa de se comer, comeu e deu também para o seu marido. E ali eles mudaram de natureza. Eles que eram de natureza doce, como a laranja doce, agora eles transformaram para outra natureza, a natureza pecaminosa, amargo, como se não tem com quem comparar. Que coisa triste. Naquele momento, o homem afastou-se de Deus. De Deus o expulsou do jardim. E ele veio para esse mundo de pecaminosidade. As suas raízes, as suas origens são pecaminosas. Se eu vou ao pé de limão, eu não posso pensar em pegar uma fruta doce, porque a natureza do limão é ser azedo. Mas na maioria das laranjas, eu posso ir, porque a maioria delas é doce. A natureza dela é doce. Quem é doce mesmo, quem é azedo mesmo. Assim o homem deixou de ser filho de Deus. Passou a ser criatura de Deus. Quando Deus criou o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:6. Aos outros animais, Deus não fez isso. Mas esse sopro na narina do homem fez com que fosse o Espírito de Deus nele. E agora, quando ele vive neste mundo, e que ouve, e que aceita o que Deus fez por ele, ele agora vai olhar para Jesus Cristo. E a graça de Jesus Cristo vai novamente transformar a vida do homem. Ele que agora é de natureza pecaminosa, voltará a ter a natureza de santidade. Agora nós somos santos, somos separados, somos filhos de Deus,
somos da família de Deus. E a grande obra feita por nós é obra do segundo presente de Deus. O primeiro foi Jesus Cristo, que veio aqui para morrer e pagar a culpa do nosso pecado. Agora já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. E quando Jesus Cristo estava para morrer e subir para a eternidade, ele disse, olha, importa que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. João 14, 16, assim, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Espírito, que o mundo não pode conhecer. Mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e habita em vós. O primeiro presente foi o Senhor Jesus Cristo, para vir humildemente morrer na cruz e pagar a culpa do nosso pecado. O segundo presente foi o Espírito Santo, para habitar em nós e fazer de nós novas criaturas. Paulo escrevendo aos Coríntios 5:17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versos 1 e 2, ele diz o seguinte, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que coisa maravilhosa! Somos totalmente transformados à natureza. Deixamos de ser de espírito de pecados para ter o espírito de santidade. Agora somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mudamos de natureza. Isto é simplesmente maravilhoso. E é dentro desta grande e extraordinária bênção que nós podemos sentir que Deus conosco nos faz novas criaturas. Quando nós lemos toda a Bíblia, nós podemos ver que agora somos filhos de Deus. João escrevendo a primeira carta, no capítulo 3, versículo 3, versículo 1 a 3, ele diz o seguinte, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, agora somos filhos de Deus. Agora. Até então éramos criaturas de Deus, como os demais animais o são. Cachorro, boi, porco e outros mais. E o homem. Mas quando nós entendemos, compreendemos a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos conduz no caminho certo e somos da família de Deus. Pedro escrevendo na sua carta, ele diz assim, vós sois peregrinos e forasteiros deste mundo. Mas quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, verso 19, ele diz o seguinte, vós não sois peregrinos e estrangeiros nos céus, somos co-cidadãos dos santos, somos filhos de Deus. Simplesmente maravilhoso. Agora nós somos a família de Deus, vivendo nessa terra conturbada, mas o Senhor está conosco. Portanto, quando o pastor estende as mãos e levanta a sua voz e fala, o amor de Deus, digo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, está impedindo, implantando esta bênção. O Espírito Santo toma conta da nossa vida no dia em que nós entendemos e aceitamos o ministério de Cristo. Todo aquele que tem Cristo pode ter a certeza da salvação. Quando eu morrer, eu vou para os céus, porque não há pecado, culpa de pecado em mim. Eu posso estar pecando, mas Cristo é o meu advogado. Lá diz que para o cristão, o pecado é um acontecimento. Lá diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis.
Contudo, se alguém pecar, olha a condição, temos um advogado para com Cristo. Vamos fazer tudo para vencer o diabo e suas ciladas. Mas o dia que resvalarmos, uma coisa é certa: o meu advogado vai junto ao Pai e diz: Pai, aquele pecado já está pago. Na cruz, eu paguei todo o pecado. Então, não coloque aquilo na linha de pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2: de maneira nenhuma. Como vamos viver no pecado, nós que para ele morremos? Então, é impossível o ser humano não pecar. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas, porque todos pecaram e precisam, carecem da glória de Deus. Mas o Espírito Santo que conosco está, ele nos ajuda a vencer as lutas que o inimigo joga sobre nós. Quando nós lemos Efésios 1, versos 12 a 14, assim: tendo crido em Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da vossa herança. Então, o Espírito Santo é a garantia de que Deus está conosco. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: se alguém está em Cristo, vamos andar também em Cristo, porque existe uma séria luta dentro de nós. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. E termina: mas nós não estamos debaixo da lei. Se não estamos debaixo da lei, estamos debaixo de quê? Estamos debaixo da graça. E a graça de Jesus Cristo que nos pode tirar toda a maldade e o poder do peso da culpa do pecado. Quando o pastor impetra a bênção sobre a igreja, ali ele está dizendo que toda a grandeza desta bênção, deste verso, domine a mente e o vosso coração de todos que estão aqui conosco. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Aqui está o resultado da bênção apostólica. Quando alguém impetrar a bênção, esteja certo, está mandando para dentro de você, por ordem do Espírito Santo, essa bênção enorme, magnânima, poderosa. A graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Vamos terminar falando sobre a comunhão do Espírito Santo. Muitos dizem a consolação, o conforto, mas não é isso. A palavra lá é comunhão. E o que é comunhão? Comunhão quer dizer o seguinte: o que é meu é seu, o que é seu é meu. Vamos pensar numa pessoa que produz, que possui uma propriedade, grande ou pequena, e que a escritura daquela propriedade, grande ou pequena, esteja no nome do casal que tem o casamento com propriedade comum. De qualquer maneira, a propriedade é dos dois, porque o que é meu é seu, o que é seu é meu. Então, quando eu tenho a comunhão com Cristo, eu tenho essa verdade: o que é meu é de Cristo, o que é de Cristo é meu, porque nós temos a comunhão, ou com o Espírito Santo. Pensou que maravilha! Quando eu tenho a comunhão com o Espírito Santo, eu tenho a paz do Espírito, eu tenho a segurança da vida eterna, eu tenho condições de perdoar, de amar, porque afinal de contas eu sou cristão. E isso só vem pela comunhão do Espírito, porque é o Espírito que produz em mim, porque existe uma luta contra nós. A carne contra o Espírito contra a carne. Mas na comunhão eu vou alcançando vitória. E agora eu pergunto: o que nós temos para o Espírito? O que é meu é seu, o que é seu é meu. Eu tenho minhas desilusões, as minhas fraquezas, o meu pecado, o meu sofrimento. E Pedro diz assim: olha,
Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. Então, meus pesados irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, quando nós nos o recebemos, nós nos tornamos o santuário do Espírito, o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo em nosso coração. Ele vai conduzindo a nossa vida. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então vamos fazer a vontade do Espírito. Aí está a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Eu espero que todos leiam, que ouçam e repita o ouvir dessa mensagem, e estando em qualquer igreja onde tem um pastor devidamente consagrado, que estender as mãos e impetrar a bênção, que você, meu irmão, possa sentir penetrar dentro de você essa maravilha. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, te peço que abençoe a todos que vão ouvir esta lição, esta mensagem, que possam guardá-la para o bem-estar da vida. Que ela fale a cada coração que a receber. Em qualquer lugar por onde esse vídeo passar e essa mensagem chegar, pessoas possam entender a grandeza da bênção apostólica. Ajuda o nosso povo para viver debaixo da bênção, para a honra e glória do teu nome e para a felicidade daqueles que creem. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém.
agradecemos a todos que ouviram esta mensagem. Que Deus possa trazer a bênção de ela ser compreensida e vivida para a alegria de todos nós, em nós todos. Que Deus abençoe a todos que ouviram. Amém.